Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Mateus capítulo 5, do versículo 8 ao 10, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós estamos ainda falando sobre as bem-aventuranças e temos por título as bem-aventuranças, qualidade daquele que verdadeiramente serve a Deus. Já falamos de outras bem-aventuranças anteriores, em outros vídeos, que estão constando desde o versículo 3 ao 7 de Mateus capítulo 5, mas agora vamos começar falando desta bem-aventurança que fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Interessante essa expressão, eles verão a Deus. Então, na realidade, sabemos que conforme Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7, fala que todos um dia hão de ver a Deus. Essa que é a verdade. Mas quando falamos de texto como este aqui, nós entendemos que ver a Deus aqui não seria simplesmente vê-lo, contemplar assim em um momento, mas está relacionado com a convivência com Deus. Pois conforme João capítulo 14 e o versículo 3, o próprio Jesus diz que virá outra vez para nos levar para estarmos sempre com Ele. Então precisamos entender que ver a Deus aqui está relacionado com a convivência com Deus e não apenas contemplá-lo, como toda a raça humana um dia terá de vê-lo, até aqueles mesmos que maltrataram a Jesus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7. Então ver a Deus aqui está relacionado com conviver com Ele, poder estar com Ele, vendo a Deus verdadeiramente no seu dia a dia. Afinal de contas, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 25 e o versículo 34, fala das pessoas naquele dia benditas que herdarão o reino que está preparado desde a fundação do mundo e estarão com o Senhor. Conforme Jesus falou em João capítulo 14, versículo 3, que quer que possamos estar com Ele. Então Jesus quer que eu e você possamos estar com Ele. No entanto, ver a Deus nesse sentido inclui a questão de ter o coração limpo. E o que seria os limpos de coração? Então deve causar muitas dúvidas. Ou talvez já fique algo muito claro. Uma pessoa limpa de coração é uma pessoa sem maldade, sem malícia. E calma que vamos chegar lá nesses exemplos. Então, imagine que uma pessoa que é limpa de coração, se meu coração está limpo, isso quer dizer que eu não tenho mágoas, isso quer dizer que eu não tenho malícia, isso quer dizer que eu posso até usar um termo assim. Por exemplo, Jesus nos ensina a amar até mesmo os nossos inimigos, para que possamos ser filhos de Deus, conforme Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Observem. Então, nessas circunstâncias, se eu e você temos o coração limpo, até podemos ter inimigos. Ou até diria muitos, misericórdia, mas acontece. Afinal de contas, Jesus teve muitos inimigos também. Afinal de contas, o que queriam era matar a Jesus. Essa que é a verdade. Então, a gente vê a expressão dos inimigos ali em Mateus, capítulos 26 e 27, por exemplo. Mas, aí é que está o detalhe. Eu e você, quando temos um coração limpo, isso não impede que possamos ter inimigos. Mas eu e você nunca seremos inimigos de ninguém. Então, quem tem um coração limpo pode até ter inimigo, mas não vai ser inimigo de ninguém. Porque, na realidade, Jesus tinha inimigos, tinha pessoas contra ele.
Mas Jesus não era contra ninguém. Pois, conforme João, eu quero ler aqui, né? Fica mais interessante. João capítulo 3, vamos ver. João capítulo 3 e o versículo... Aguarda aí um pouquinho. João capítulo 3, versículo 17. Só para dar uma conferida. Vamos ver o que é que diz. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se Jesus não veio para condenar, ele já deixou bem claro, eu não sou inimigo. Então, Jesus tinha inimigos, mas não era inimigo de ninguém. Então, começamos a entender que a bem-aventurança, ou até diria as bem-aventuranças, está relacionado com o próprio caráter de Cristo. Então, Jesus, conforme o versículo 2 de Mateus capítulo 5, quando ele começa a falar das bem-aventuranças, ele começa a nos ensinar como ser um verdadeiro servo de Deus. Por isso que o título que eu coloquei é As Bem-aventuranças, qualidade daquele que verdadeiramente serve a Deus. Então, quem serve a Deus de verdade vai ter nele o caráter de Cristo. Pois as bem-aventuranças expressam tais coisas. No entanto, essa bem-aventurança aqui está falando de quem tem o coração limpo. Eu posso ter inimigos, mas eu não sou inimigo de ninguém. Ah, mas há pessoas que não gostam de mim. Misericórdia. Se houveram tantos que não gostavam de Jesus e até hoje não gostam, quanto mais de mim. Mas isso não quer dizer que se as pessoas não gostarem de mim, eu tenho que odiar as pessoas. De maneira nenhuma. Se eu e você quisermos ser filhos de Deus, então mesmo sendo odiados, aprenderemos a amar. Mas então um coração limpo é um coração sem mágoa, é um coração sem maldade. Então eu vou começar assim, diria, dando um exemplo aqui bem específico, né? Vamos para Mateus, capítulo 18, versículo 3, que diz assim: E disse, em verdade vos digo, que em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha, uma criança inocente. Será que Jesus estava dizendo que eu e você tínhamos que perder a capacidade de saber, de discernir? De maneira nenhuma. Quando Jesus cita uma criança, é porque uma criança ela não tem maldade, ela não tem malícia. A criança ela não guarda mágoa, o adulto guarda. A criança ela não pensa em se vingar de ninguém, o adulto pensa. As crianças, num momento como esse, brigam e daqui a pouco já estão em paz. Não acontece assim com os adultos. Os adultos vivem se matando de dia e de noite, pessoas se odiando. E muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho Jesus, eu sou servo de Deus, eu estou aqui, eu estou ali, mas está cheio de mágoa, cheio de malícia, misericórdia. E Jesus está ensinando que só seremos bem-aventurados se o nosso coração for limpo, lembrando que todas as bem-aventuranças são necessárias na nossa vida, faz parte de nós. A ausência de uma única bem-aventurança nos tira da condição de servo de Deus. E você poderia me perguntar, mas por quê? Por exemplo, ao mesmo tempo eu tenho que ter o coração limpo. Mas ao mesmo tempo não tem como eu ter o coração limpo e não reconhecer que eu sou dependente de Deus. Como a questão dos pobres de espírito, que são aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus. Então, ao mesmo tempo também eu não poderia ter o coração limpo, mas ser um homem violento. Se Jesus está dizendo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então entendemos que isso tudo faz parte do servo e da serva de Deus. Então quem é limpo de coração é como uma criança. Conforme falamos aqui, né, que... Então quer dizer que na verdade Jesus está dizendo que se a gente não se fizer como criança, a gente não entra no reino. Então, obviamente, qualquer pessoa que está fora desse parâmetro do coração limpo não faz parte do reino de Deus. Aí muitas vezes a pessoa é cheia de malícia,
Acontece, né? A pessoa cheia de maldade, cheio de confusão, cheio de violência, cheio de mágoa. Misericórdia. Não, mas eu sou servo de Deus. Eu sou serva de Deus, eu sirvo a Deus. E as pessoas andam por aí se enganando, acham que o simples fato de ter uma religião já garante que ele serve a Deus. E muitas vezes não se preocupa com seu caráter interior. É necessário que primeiramente haja uma mudança interior na nossa vida, para que possamos servir a Deus. Então automaticamente eu e você, isso aqui é um fato, eu e você automaticamente, independentemente de termos ou não uma religião, primeiramente tem que ter uma mudança dentro de nós. Temos que ser convertidos. Coração limpo não está falando de coisa que está fora, não. É dentro de nós, dentro de nós. Ausência de mágoa, de malícia. É isso que eu e você precisamos ser. E para mostrar que se tornar como criança não quer dizer se tornar uma pessoa boba, eu vou mostrar que existe uma diferença entre malícia e sabedoria. Então, tem gente que acha que ter malícia, ter astúcia é ser sábio. Não, é diferente. Veja, por exemplo, Salmos capítulo 34, versículo 21. Veja o que é que diz. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Então vamos ver só essa primeira parte do versículo. A malícia matará o quê? O ímpio. Está vendo você? Ah, mas eu sou astucioso, eu sou muito malicioso, eu tenho uma mentalidade. Ah, eu sei que nem uma criança. Ou a gente aprende a ter o coração limpo, ou está fora do reino de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só vai conviver com Deus, só vai ver a Deus verdadeiramente. E olha que mais uma vez eu lembro, não me refiro à questão de que todo olho verá, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Mas aí está relacionado com a convivência. Só vamos poder viver contemplando Deus um dia, se nosso coração aqui nesse mundo for limpo. Não tem outra forma, não tem arrumadinho. Ah, mas eu tenho uma mentalidade, se for para a malícia só faz destruir. Porque conforme Salmos capítulo 34 e o versículo 21, eu diria a parte A do versículo, diz o quê? A malícia matará o ímpio, então a malícia só faz nos destruir. Veja a diferença de malícia para sabedoria. Salmos capítulo 111 e versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor. Eu e você começamos a nos tornar sábios quando tememos a Deus. Aí você poderia dizer, mas o que tem a ver com os limpos de coração? É que quem é limpo de coração, ele pode ser ausente de malícia, mas não de sabedoria. Então, uma pessoa limpa de coração é uma pessoa que, ao mesmo tempo, ele pode ter sabedoria, sim, ele tem que ser sábio. E o primeiro sentido da nossa sabedoria é temer a Deus. Então, quando eu e você começamos a respeitar a Deus, começamos a reconhecer que Deus é o Senhor e que nós somos apenas servos, começamos a reconhecer que somos nós que temos que servir ao Senhor e não o Senhor que tem que nos servir. Quando começamos a reconhecer que somos tão dependentes do Senhor, que as misericórdias do Senhor é a causa de mim e você não sermos consumidos, conforme está escrito em Lamentações, capítulo 13, versículo 22. Então, quando começamos a reconhecer que é a misericórdia de Deus na nossa vida e não o nosso potencial, então começamos a ser sábios, começamos a respeitar ao Senhor. Então, o primeiro sinal de sabedoria que eu e você podemos ter não é saber falar demais, não é ter uma fala muito bonita, se expressar tão bem. O primeiro sinal de sabedoria não é ser tão bom em tantas profissões, posso dizer assim, ah, mas eu tenho essa profissão, eu tenho aquela. O princípio da sabedoria, a verdadeira sabedoria, na verdade, está em temer a Deus. Então, quando começamos a respeitar esse Deus, a reconhecer que Deus é Deus, então começamos a ser sábios. Mas precisamos ter o coração limpo. Com malícia não tem como ter o coração limpo. Eu posso ter sabedoria e ter o coração limpo, mas com malícia não tem como ter o coração limpo.
Então, quando a bem-aventurança está falando sobre coração limpo, isso nos faz entender exatamente a necessidade que eu e você temos de ter o nosso coração completamente limpo, sem maldade. Aí eu queria reiterar o texto aqui, conforme Tiago, vamos ver aqui. Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Vamos ver? Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Você está vendo? Então Tiago ele mostra aqui um quadro onde a verdadeira sabedoria, inteligência, coisa que vem de Deus, ela se expressa pelo bom trato, de obras de mansidão, de sabedoria. Então as obras que são feitas boas, posso dizer assim, as boas obras, quando fazemos e exercemos a mansidão, é porque estamos sendo sábios verdadeiramente. Mas caso contrário, como por exemplo, aqui fala sobre amarga inveja e sentimento malicioso. Faccioso quer dizer que é sentimento com malícia. Aí tem gente que ainda se gloria quando Tiago está dizendo assim: não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Tiago está dizendo: não se orgulhe não disso não. Não se orgulhe de ter malícia não. Você está mentindo contra a verdade. Não minta contra a verdade. Não diga que você é sábio quando você tem malícia. Não diga que você é uma pessoa que tem sabedoria, que é inteligente, quando na verdade o que você tem é malícia. Então, a resposta final do versículo 15 ainda de Tiago, capítulo 3, é: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, estamos falando ainda sobre coração limpo. Coração limpo, como uma criança, conforme Mateus, capítulo 18, versículo 3. Então, eu e você precisamos nos tornar como uma criança. Se converter, exatamente essa expressão que Jesus fala. Então, exatamente isso, eu e você precisamos nos tornar como crianças, para termos um coração limpo. Então, é muito feliz aquele que tem um coração limpo. Esses vão ver a Deus. Então não apenas verão assim, literalmente, com os olhos, conforme todos o verão um dia. Esses vão conviver com Ele. Então eu posso considerar que devido às expressões sobre ver a Deus, a gente vê que fala em ver aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, dizendo que todo olho verá. Então podemos entender que há uma diferença entre aqueles que vão ver de forma geral e aqueles que vão conviver com Ele. Então essa é que é a verdade, podemos ver que há uma diferença. Até mesmo porque diante do julgamento, onde Jesus está exercendo o julgamento, tem benditos e tem malditos. Então Mateus capítulo 25 e o versículo 34 mostra os benditos, herdando o reino que está preparado desde a fundação do mundo para eles. Mas por outro lado, Mateus capítulo 25 e o versículo 41 está falando dos malditos que estão herdando a herança do diabo juntamente com ele e seus anjos, é claro, os demônios. Então a herança do diabo e dos demônios será para os malditos. Então automaticamente todas as pessoas vão ver a Deus, mas podemos ver que não são todos que conviverão com Ele. Só quem vai poder conviver com Deus são os benditos. Então posso classificar dessa maneira: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então o que eu posso hoje deixar para você falando sobre esta bem-aventurança que nos traz uma grande lição?
Está com mágoa no coração? Está acontecendo alguma coisa? Ore a Jesus. Eu vou até dizer assim, eu quero ler até um versículo para você. Se você tiver com mágoa no coração, está se sentindo mal, mas eu não estou conseguindo controlar. Faça o que Jesus ensinou. Mateus capítulo 6 e o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então está com uma mágoa, ou já sentiu que devido à cultura desse mundo você adquiriu muita malícia, muita maldade? Ah, mas eu sou uma pessoa tão maliciosa, mas você tem vontade de mudar? Então esse versículo que foi lido em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus está dizendo que eu e você podemos entrar, cada um de nós no nosso quarto, orar em particular, falar com Ele, e Ele vai responder. Ele vai dar a resposta que eu e você precisamos. Então é isso que eu posso deixar. Que possamos buscar a Deus. Pedir a Deus para que limpe o nosso coração. Tire a raiva, as mágoas, as malícias, pensamentos ruins. E que o nosso coração possa estar limpo de tal forma que mesmo que eu e você possamos ter inimigos, nunca sejamos inimigos de ninguém. Nem mesmo daqueles que são nossos inimigos. Ah, mas aquele ali é meu inimigo, você é meu inimigo, mas eu não sou seu inimigo. Então, que possamos guardar no nosso coração essa palavra de pureza, de transformação. E com certeza, dessa forma, eu e você seremos verdadeiramente servos de Deus. Pois conforme o nosso tema, as bem-aventuranças, qualidade daquele que verdadeiramente serve a Deus, assim somos eu e você. Que possamos ter hoje o coração limpo e deixar que Jesus tire toda a mágoa do nosso coração por meio do seu amor por nós. Esse amor tão grande, amor que se entregou por nós em sacrifício a Deus. Conforme Efésios capítulo 5, versículo 2. Então que possamos viver plenamente o amor de Cristo, pois Ele nos ama dessa forma. Pois Ele nos amou de tal maneira e continua nos amando. Porque, na verdade, é pelo amor de Cristo que eu e você temos essa oportunidade ainda de alcançar um coração limpo. E foi isso que Jesus estava ensinando para mim e para você. Para que eu e você pudéssemos alcançar um coração limpo. Jesus foi humilhado, foi cuspido no rosto, foi esbofeteado, foi zombado. Então, na verdade, em outras linguagens, poderíamos até dizer que Jesus foi desmoralizado ali diante do povo e suportou isso tudinho por mim e por você. Então, se pelo menos você visse Mateus, fosse lá e lesse Mateus capítulo 26, versículos 67 e 68, você vai entender o que é que eu estou dizendo. Então, eu imagino, realmente só Jesus suportaria tal coisa e suportou isso tudo só por amar a mim e a você. Então, mais uma vez, eu convido você a ler Efésios, capítulo 5 e o versículo 2, onde Jesus faz tudo por amor. Ele se entrega por nós por amor. Então, que possamos viver plenamente o amor de Cristo e assim alcançaremos ter um coração limpo diante de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos crer em Cristo e teremos a vida eterna. Vamos crer em Cristo e alcançaremos um coração limpo, sem mágoa, sem maldade, aonde mesmo que tenhamos inimigos, mas nunca seremos inimigos de ninguém, mas faremos como Jesus ensinou. Até mesmo os nossos inimigos seremos capazes de amar, pois assim são os filhos de Deus, de verdade. E guardaremos no nosso coração o mandamento que Jesus nos deu. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, conforme João capítulo 15 e o versículo 12, esse é o mandamento que Jesus nos deu. Mas só seremos capazes de cumprir se verdadeiramente tivermos um coração limpo e assim recebermos o reino de Deus com um coração limpo, puro, com a inocência de uma criança, sem maldade,
sem malícia, sem dúvida. O que acaba com muita gente é a dúvida, a incerteza. Será que isso está certo? Será que é assim? Mas quando Jesus foi dar a vida por mim e por você, ele não duvidou. Quando Jesus decidiu que ia salvar a mim e a você, ele não duvidou. Mas queria nos justificar. E é por ele que eu e você somos justificados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Automaticamente nenhum de nós temos merecimento de nada. Mas somos justificados através de Jesus. Isso tudo ele nos dá de graça. Então leia lá Romanos também, capítulo 3, versículos 23 e 24. Para que você veja que no versículo 23 mostra a nossa queda e nosso imerecimento. Mas no versículo 24 mostra que é Jesus quem nos justifica. Então guarde hoje no seu coração essas palavras e se lembre. Precisamos ter um coração limpo, um coração puro. E assim seremos bem-aventurados. E veremos a Deus, pois viveremos com Ele para sempre. Guarde no seu coração essas palavras. Não se esqueça, são palavras da Bíblia. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.